Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Ned Kelly. Agradecemos por ter estado a seguir o nosso canal, pela vossa interação conosco. Hoje vamos falar do artigo 150 da Lei Geral do Trabalho. Sabes o que é esse artigo? Muito bem, esse artigo fala sobre tipos de falta. O que são faltas? Podemos definir que faltas no trabalho é a ausência do trabalhador no local de trabalho. Essa é uma definição muito simples. Podemos encontrar mais outras definições, mas que estão também interligadas com o que foi definido aqui neste momento. Então, existem as faltas justificadas e as faltas injustificadas. Vamos dizer, uma seguidora do nosso canal aqui no YouTube teve uma consultoria com a organização Ned Kelly e me foi informado que a pergunta dela consistia no seguinte: o trabalhador vamos dizer que faltou no mês de julho. Se o trabalhador faltou no mês de julho e o trabalhador alegou que a Lei Geral do Trabalho diz que as faltas devem ser descontadas no mês seguinte. Assim, ele faltou em julho e a falta deve ser descontada no mês de agosto. Será que isso é verdade? Eu digo sempre aos meus colegas: se você como trabalhador, gestor de recursos humanos, tem o domínio da Lei Geral do Trabalho, não haverá motivo para discutir com um colega de trabalho ou um colaborador, porque a lei em si é direta. Fale com base na lei em vez de entrar em discussões com o funcionário. Neste caso, o trabalhador disse que a lei diz isso. Agora, pode o trabalhador dizer em que artigo, a linha, ponto, é que diz que esse desconto deve ser feito no mês seguinte? É que eu sempre digo: o trabalhador também deve ter domínio da Lei Geral do Trabalho para saber quais são os seus deveres e quais são os deveres da empresa para com ele. Só assim ele deve discutir os seus direitos e, quando não cumprir com os direitos que a empresa exige dele, ele assim ser responsabilizado por esse não cumprimento, ele não deve discutir. Neste caso de abordagem sobre esse trabalhador, eu gostaria de ler convosco o artigo 150 da Lei Geral do Trabalho, ponto 4. Como sempre disse, a segunda Bíblia de um gestor de recursos humanos é a Lei Geral do Trabalho. Eu tenho aqui a minha. Vamos ler o artigo 150.4. Este ponto de hoje eu vou fazer a leitura. Espero que você também tenha a tua Lei Geral do Trabalho para ver que o que eu leio é o que está na sua Lei Geral do Trabalho, para melhor entendimento e acompanhamento da matéria. O ponto 4 diz: sempre que as faltas tenham como consequência a perca de remuneração, o empregador pode fazer o desconto de tempo de falta no salário do mês em que esta tem lugar, mesmo que inferior a um dia de falta. Mesmo que o trabalhador tem 30 minutos de atraso, o desconto é feito no mês em que ele atrasou, não no outro mês. Porque existe a falta diária, que é o que a pessoa ganha por dia, esta falta por minuto e por segundo. Na elaboração da folha de salário tem esses 3 descontos: falta diária, minuto por segundo.
Então, é que o ponto 4 diz, o desconto é no mesmo mês. Esse funcionário, não sei qual é a lei geral do trabalho que ele está a usar e qual é onde encontrou essa informação, mas você como trabalhador também deve ter o domínio para quando você sofrer as consequências das suas ações, não venha dizer que o gestor foi mal consigo, porque ele só está fazendo o seu trabalho. Se vires como a lei, se o gestor errou, né? Se o gestor errou, você mostra com base a lei. Porque se o gestor aplicar desconto de uma falta no mês de julho, no mês de agosto, isso é má aplicação de falta. Isso mostra que o gestor não tem domínio da matéria. Isso mostra que o trabalhador sempre que faltar, vai sempre inventar um artigo, se o gestor não pesquisar, e vai sempre a dominar. Depois, quando vê que o gestor não tem um domínio, ele vai inventar o que quiser. Então, caro gestor, tenha consigo a sua segunda Bíblia, que é a lei geral do trabalho, domine ela. Por isso, vamos falar dos tipos de falta. E o artigo 151 fala de um ponto muito importante. Sem esse ponto, é difícil haver entendimento entre o trabalhador e a instituição, porque o técnico de recursos humanos ou o gestor de recursos humanos é neutro. Ele defende o trabalhador contra a empresa e a empresa contra o trabalhador. Então, ele tem que jogar assim, não pode favorecer um lado e prejudicar o outro lado. Deve ser sempre equilibrado. Então, vamos no artigo 151, vamos ver o que é que diz. Isso que acompanha a sua lei geral do trabalho. O artigo 151 diz: comunicação e justificação. O que entendes por isso? Porque há momentos em que o trabalhador se ausenta do local de trabalho ou não comparece no local de trabalho. Às vezes nem comunica, nem justifica. E se o seu chefe, você como técnico de recursos humanos, seu chefe te pergunta para esse mesmo trabalhador, você fica engasgado sem saber o que dizer sobre esse funcionário, porque não houve comunicação da parte dele. Apesar que o gestor também deve entrar em comunicação com o funcionário, isso quando sabe que não é hábito do funcionário faltar assim, sem dar essa explicação. Mas quando já é um trabalhador conhecido, que tem sempre excesso de falta, fica meio complicado entrar em comunicação com ele e é bom sempre esperar que ele entre em comunicação primeiro. Então, vamos ver o que diz o artigo 151.1. Eu tenho aqui, ele diz o seguinte: o trabalhador deve comunicar o empregador com antecedência mínima de uma semana a necessidade de se ausentar do serviço e respectivo motivo e a duração prevista para a ausência, exibindo nesta altura a notificação, requisição ou convocatória que eventualmente lhe tenha sido dirigida. Aqui diz, né? O trabalhador deve comunicar o empregador com antecedência mínima de uma semana. E também nesse deve dar o tempo determinado desta mesma ausência. Mas o funcionário não vai agarrar o telefone e ligar, dizer, eu vou faltar no dia X, por X dia. Então, essa é a minha justificação. Não está correta, a sugestão não deve aceitar esta comunicação como justificação da falta. Porque o mesmo artigo diz que o funcionário deve exibir nesta altura a notificação, requisição ou convocatória que eventualmente lhe tenha sido dirigida. Ele ligou, vai faltar, vem na empresa, mostra a requisição que recebeu, a convocatória e a duração devemos estar espelhada na convocatória. Isto é como boa comunicação de um bom funcionário.
Então deve estar atento neste aspecto. E o ponto 2 diz: se o conhecimento da necessidade de se ausentar do serviço ocorrer dentro da semana anterior ao seu início, a comunicação a que se refere ao número anterior deve ser imediata com a exibição do documento referido, se for o caso. O artigo 2 está interligado, o ponto 2 está interligado com o ponto 1. Aqui, se a ausência for imediata, o trabalhador deve ser imediato com a exibição do documento referido, se for o caso. O funcionário vai viajar, tem uma consulta fora do país. E a consulta, ele recebe a mensagem que a preparação para a consulta já está feita, ele deve ir aqui imediatamente. É claro que vai enviar um correio eletrônico, e-mail, a especificar a data da consulta marcada, os tempos de repouso. Quando ele receber isso, ele deve comunicar imediatamente ao seu superior, ao técnico de recursos humanos, dar a conhecer o motivo da sua ausência. A comunicação é muito essencial para o bom funcionamento de uma empresa. Então, é obrigatório a comunicação fluir em ambas partes. E o ponto 3 diz o seguinte: se a ausência for imprevista, a comunicação ao empregador deve ser feita logo que possível, mas sempre antes de retornar ao trabalho. Vamos dizer, isso acontece, só imprevisto da vida, ninguém prevê o imprevisto. Então, o trabalhador logo passar o filho, dá uma crise, do nada cai, e é obrigação do pai levar o filho ao hospital. Desculpa, também ficaria desamoroso o pai deixar a filha em casa mal e trabalhar. Uma vida é mais importante do que um trabalho. Então, o que o funcionário deve fazer? Leva o filho ao hospital e quando a situação estiver amena, ele estiver mais calmo, ele deve pegar o seu telemóvel, ligar para a sua empresa e explicar a sua ausência. Ela estaria a comunicar e a justificar a sua ausência no momento. Então, deve proceder desse jeito, porque ele diz um dia antes de retornar ao trabalho. Não é o filho caiu doente, foi ao hospital, fizeram o procedimento, o menino está bom, no dia seguinte está a vir na empresa. Não justificou, está a vir com justificativo, está bom. O justificativo vai ser aceito, mas o trabalhador falhou na parte da comunicação. Talvez a sua presença seja essencial no trabalho naquele mesmo momento e houve prejuízo por causa da sua ausência no trabalho. Então, deve se comunicar. É essencial a comunicação. Sem comunicação, até uma empresa pode ir à falência se não houver comunicação. Então, agora vamos ver o que diz o ponto 4 do artigo 151. O ponto 4 diz o seguinte: o trabalhador é obrigado a fornecer a prova dos motivos invocados para a justificação da falta, se essa prova estiver estabelecida no regulamento interno ou for exigida pelo empregador. Se um trabalhador é obrigado a entregar o comprovativo que justifica a sua ausência no trabalho. Se um gestor é obrigado a solicitar o comprovativo da ausência de um trabalhador no serviço. Então, aquele trabalhador que me diz que está incomodado, você dispensa ele, diz que vai no hospital, fica em casa, fica em casa 2 dias, e no dia seguinte vai ver que ele não tem justificativo, fez uma medicação caseira e passou, mas como é que eu vou saber que ele fez uma medicação caseira se não tem nada que comprove?
Nesse lado podemos velar pela amorosidade, vendo o estado em que ele saiu, mas também devemos ser um pouco rígidos. Dispensamos para ir ao hospital. Porque eu tenho que relatar, eu tenho que ter um comprovativo que explica o motivo da saída do trabalhador no local de trabalho. Se eu não tiver isso, como é que vai ficar no meu relatório mensal? Sabendo que a falta foi marcada, o justificativo é verbal, não tem nada que comprova. E aqui o ponto 4 diz: o trabalhador é obrigado a fornecer a prova dos motivos invocados para a justificação da falta. Em todo o regulamento interno vem sempre comprovativo do justificativo da falta. E algumas vem a compra do boletim do justificativo de falta é obrigatório. O funcionário faltou. Às vezes ele sabe como tem um boletim na empresa, vem, escreve já, ele escreve o motivo no qual faltou. Agora você perguntou o comprovativo, onde é que está? Não tem. Então, para você ver talvez que a coisa, o funcionário deve estar a brincar. Um caso real que aconteceu, né? Essa história aconteceu este ano. Um trabalhador que solicitou a sua ausência do local de trabalho por estar se sentir mal. O mesmo foi dispensado para fazer a consulta. Foi na sexta-feira, ligou a dizer que está se sentindo mal, foi fazer a consulta. No sábado também ligou, está a fazer a medicação, mas depois o funcionário ficou uma semana em casa sem entrar em comunicação. Uma semana em casa. Depois de uma semana, o funcionário aparece e ligou para um justificativo. O engraçado é que no justificativo, o repouso que o médico estabeleceu foi de sexta a sábado. Do mesmo dia em que ela foi dispensada, era uma sexta-feira, o repouso dela só seria daquela sexta-feira que ela foi dispensada e até o sábado. E na segunda-feira, o trabalhador deveria regressar ao posto de trabalho, mas o trabalhador não fez. Até porque agora os médicos não podem dar mais de 3 dias de repouso a um funcionário, exceto se for casos gravíssimos, em que impossibilita o trabalhador de ir ao trabalho, em casos gravíssimos. Isso requer também a comunicação. Você vê essa situação. Você como gestor, analisa esse caso. Recebe o justificativo que mostra 2 dias, e a funcionária faltou uma semana, vamos dizer, 6 dias. Não, uma semana mesmo, uma semana, porque na sexta-feira foi dispensado pela a identidade empregadora. Uma semana. Você olha para o justificativo, aqui está 2 dias, mas você faltou uma semana. O que se passa? E olha a justificação do trabalhador. Eu não vi que não são 2 dias, o médico errou. O médico errou. Você estava com justificativo uma semana e não notaste que o médico errou. Depois de uma semana, porque olha, é incrível como a lei é rígida nesse sentido. Porque até a lei estabelece 48 horas para a entrega de um justificativo. Para ser válido, se passa essas 48 horas, o justificativo já não é válido. Você já fica uma semana em casa, no meio da comunicação, excede a data limite da entrega, ainda quer se fazer de vítima. É minha compreensão de situações. Então, o empregador deve ter domínio dessas situações. Incentiva as pessoas a ler a lei ao trabalho, para quando infringir a lei, ela sabe o porquê que está se aplicada este ponto nela. Então, a comunicação é essencial. Ao longo do nosso vídeo, nós vamos tocar em mais pontos que falam sobre os tipos de falta, né? Tem aquela falta justificada que a lei permite, tem aquela que a lei não permite. Vamos tocar nesse ponto. E aqui o ponto 5 diz: são faltas injustificadas
as ausências devido aos motivos não previstos no artigo seguinte, desde que não autorizado pelo empregador, bem como aquele em relação às quais o trabalhador não cumpra as obrigações estabelecidas no número anterior deste artigo. O ponto 5 está detalhado. Se o trabalhador não cumpre, ponto 1, 2, 3, 4, considera a falta injustificada. Por isso a comunicação é essencial. E o ponto 6 também diz: constitui infrações disciplinares grave a prestação pelo trabalhador de falta declarada relativas à justificação das faltas. Constitui infração disciplinar grave a prestação pelo trabalhador de falsas declarações relativas à justificação das faltas. Desculpa, aqui é falsas. Nesse caso, né, o trabalhador... Isso até é engraçado, mas isso acontece muito. As declarações falsas para o justificativo de falta são muitas, meus companheiros, muitas. Por isso, às vezes, o gestor é obrigado a entrar em contato com, vamos dizer, com o hospital, com as clínicas, com o posto médico, só para sabermos se o trabalhador fez lá a consulta. Porque você não imagina quantas declarações falsas os funcionários inventam só para justificar a ausência dele, porque ele sabe se ele faltou, tem desconto. Isso dói o salário, quando descontam. O salário já tem muito plano, quando descontam, dói no coração. Isso dói, mas os trabalhadores inventam muitos motivos para a ausência. Então, caro gestor, tenha paciência a lidar com os trabalhadores. Por isso, você é gestor de recursos humanos. Deve saber gerir esse comportamento. E deve sempre primar para o diálogo. Entenda, analisa e aplica. Mas quando for já aquele funcionário que já é de hábito, é mesmo, do mais que ele seja bom, a sua ausência tem prejudicado a empresa, não tem como, porque a lei diz que depois de 3 faltas injustificadas, o trabalhador é despedido. São uma experiência que eu tenho passado, como posso dizer, que são relatadas, que eu tenho um conhecimento que o funcionário é complicado. Pode dizer que eu já faltei, você já faltou no seu local de trabalho, mas a comunicação, trazer o justificativo é sempre essencial. Você, como trabalhador, deve primar também para isso, para que também vejam que você é responsável e sabe honrar com o seu trabalho. Então, você que está assistindo essa videoaula, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, que ainda haverá a segunda parte desta matéria. Vamos abordar sobre temas que muitos trabalhadores e gestores têm encontrado alguma dificuldade a lidar com trabalhadores e com trabalhadores que têm mais domínio do que ele na lei geral do trabalho. Então, é essencial que o gestor de recursos humanos estude a matéria, tenha domínio dela para melhor aplicação da lei, porque uma aplicação indesejada mostra a falta de conhecimento do próprio gestor de recursos humanos. Mas vale adquirir conhecimento primeiro e depois aplicar. Então, deixa o seu like, o nosso comentário e se inscreva no nosso canal e siga também a nossa página no Facebook. Pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. O nosso número está na descrição do nosso canal e pode entrar em contato com a organização dedicada para uma consultoria. O nosso catálogo tem um preço dos nossos serviços. Então, até a próxima vídeo aula. Basei!